para quem está vendo essa live no YouTube, obrigada pela presença, por seu tempo. Quero agradecer também a todos que estão aqui na live ao vivo. E eu gostaria de ouvir da Adélcia. Eu acredito que todos, né, gostariam de ouvir, não só eu. Mas como que foi o início da trajetória sua, Adélcia, na For Life? E o que você aprendeu ao longo de tudo? O que mudou na sua vida com a For Life? Nossa, que pergunta, né, Neuci? É assim, mudou tudo na minha vida. Eu comecei na For Life com o intuito de melhorar a minha saúde. Eu precisava do produto. O produto vinha ali com uma proposta de me auxiliar a recuperar a minha saúde. Eu sempre fui adepta de produtos naturais, eu fiz muitos tratamentos naturais, mas eu era portadora de uma rinite crônica. Ai, quem sabe vai entender certinho o que eu estou falando. Os meus olhos inchavam, o meu nariz parecia, com o perdão da palavra, uma torneira. Era incrível. Do vento, da poeira, de muita chuva, bolor, perfume. Eu não podia usar perfume. Era triste. Assim, eu usava diariamente antialérgico. E quando atacava muito, época de inverno, mas eu tinha que tomar injeções de corticoide, porque daí o efeito era mais rápido, né? Já que o antialérgico normal não adiantava. Aí o produto veio para mim ali como uma fonte de equilíbrio, né? Para minha imunidade. Eu pensei, poxa vida, eu amo o Lair Ribeiro, amo ouvir ele. E quando me falaram que o produto era extraído do colostro do leite bovino e da gema do ovo da galinha, automaticamente veio na minha cabeça. O que o Lair Ribeiro fala para as pessoas que gostam de ouvir ele? Eu sou fã dele. Que o melhor alimento do mundo é o leite materno. O segundo é o ovo da galinha, cozido, como ele sempre gosta de lembrar, né? Eu falei assim, poxa vida, eu já fiz tanta coisa, não custa eu tentar mais esse. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, gente, já faz um ano, já faz mais de um ano. Mês passado, eu completei um ano de usuária do fator de transferência. E a minha vida só melhorou, dia após dia. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma imunidade equilibrada, eu tenho uma saúde de ferro, porque eu não uso mais antialérgico, nunca mais tomei nenhuma injeção. Então, para mim, foi extraordinário, um ano triste para todo mundo, mas eu posso dizer que 2020, para mim, foi um ano muito bom, porque eu pude sentir isso na minha vida, nos meus filhos, no meu pequenininho de 4 anos, que foi muito importante também o que passou para ele, para o meu marido, enfim, para toda a minha família. E após isso, gente, eu comecei a assistir as reuniões, que eu não sou formada em nada, tá, gente? Eu sou uma dona de casa atualmente, agora só cuido dos meus filhos, trabalhei antes de ter eles fora de casa. Eu vi que eu podia ajudar meu esposo. A partir daí, gente, eu comecei a empreender na For Life e já consigo um retorno financeiro que ajuda nas despesas de casa. Então, para resumir a história, o meu maior bem, a minha qualidade de vida, a minha saúde de toda a minha família, porque a minha família é grande, tá? Então, está todo mundo bem cuidado. E segundo, eu não voltei a trabalhar fora. Eu estou cuidando dos meus 2 pequenos aqui dentro da minha casa, eles estão aqui na sala, eu estou dentro do meu quarto, e estou conseguindo contribuir para as despesas, muito mais do que quando eu trabalhava fora. E hoje, se eu fosse trabalhar fora, eu ia ganhar aqui na minha cidade uns R$ 1.500. Eu ia ter que pagar para alguém ficar com meus 2 meninos. Agora, dentro da empresa, trabalhando, gente, aqui não tem nada de graça. Eu consigo mais do que isso e ainda cuido deles. Então, a minha vida mudou totalmente. Eu só tenho a agradecer. Primeiro aos produtos, ao meu resultado pessoal, dos meus filhos, da minha família, e depois essa recompensa extra aí.
Fantástico. Obrigada. Obrigada. Que Deus te abençoe por ter Amém. compartilhado conosco a tua experiência. Bom, a Rosana já está ali. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, pessoal. Esse meu computador ele é meio doido, tá? Quando você menos espera, ele Boa desliga. tarde. Mas eu estou no celular também. Se cair aqui, entra aqui. Para ajudar, hoje eu tenho alguém martelando em algum lugar por aqui. Então, se eu ouvir umas marteladinhas, dá para ouvir alguém martelando? Dá. Agora eu ouvi. Vou ver se eu consigo ouvir. Agora você imagina nesse frio, que agora nem tá tanto, agora até que tá quentinho. Mas nesse frio que tá fazendo, se eu desligar o ventilador, tá aqui, ó. Que tá em cima do computador, o computador desliga. Então eu não posso desligar o ventilador. O meu produto saiu lá dia 8, já chegou hoje. Desculpa, pessoal, vamos lá. Rosana, é um prazer enorme recebê-la. Obrigada pela presença, obrigada pelo seu tempo. Que o doutor ia se atrasar um pouquinho, mas até que ele chega, eu sei que você tem muita coisa a compartilhar conosco. E eu gostaria que você contasse para nós, porque nós tivemos uma entrevista há alguns dias atrás, eu acho que não faz muito tempo, né? Só que após aquela entrevista, vocês passaram por um processo de Covid. Eu gostaria que você contasse para a gente como que foi essa experiência, como que foi essa situação e como que vocês enfrentaram isso. Então, foi interessante porque nenhuma de nós aqui em casa esperava por isso, né? Nós realmente não esperávamos que isso fosse acontecer, né? Porque o Ricardo já vinha trabalhando há muito tempo, desde o início da pandemia, ele continuou trabalhando e ele estava tomando os fatores de transferência já quando a pandemia começou, né? E ele nunca tinha pego nada, ele passou bem todo o tempo. E aí, no final, agora, tem um mês, quase um mês já, que ele pegou Covid. E aí, quando ele pegou, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com ele pelo tanto que ele abateu, né? E aí a gente descobriu uma febre, e aí ele começou a ficar ruim. E aí a gente falou, bom, tem alguma coisa para resolver aí. No dia seguinte, isso foi numa quinta-feira que foi feriado, no dia seguinte nós levamos ele numa farmácia, e aí o meu filho, não, minto, nós levamos ele num laboratório para ele fazer o exame, e aí meu filho, que estava desesperado para ter resposta, falou para a gente fazer o de farmácia também, que ele queria saber logo. Não queria esperar até segunda-feira, né? E aí, na sexta-feira, nós fomos de manhã, ele tinha febre na quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã ele ainda estava com 37,5, 37,8 de febre, quer dizer, não é um febrão, mas estava com febre, e foi tudo que ele teve de febre, 2 dias. Os sintomas começaram a aparecer na segunda-feira, mas é uma coisa muito sutil, um espirro, uma tossezinha. Aí na terça-feira ele já estava um pouco mais, na quarta-feira, quando ele chegou do trabalho, ele falou, essa tosse está me incomodando. E aí na quinta-feira, quando ele saiu, fez um monte de coisa na rua, foi atender paciente, fez um monte de coisa na rua, quando ele voltou para casa, eu vi que ele estava totalmente caído mesmo, né? Falei, eu acho melhor você ficar isolado, porque eu acho que você está com Covid, né?
Aí, bom, verificou, realmente, no dia seguinte fomos lá, fizemos o teste rápido já deu positivo, e aí o exame do laboratório na segunda-feira também confirmou que ele estava com Covid. Só que o que aconteceu? Ele começou a tomar os medicamentos, como médico, ele se medicou, né? Ele já começou a tomar tudo que ele tinha que tomar, que ele considera correto, né? Tem gente que não considera, ele considera aquele protocolo correto, ele fez. Ele tomou a ivermectina, a azitromicina e que mais? A hidroxicloroquina. Foi os 3 que ele tomou. E eu apavorada, porque cada vez que ele punha um comprimido para dentro, eu falava, a imunidade dele. Aí o que eu falava para ele, falei, por favor, toma 3 a mais do fator de transferência, do plus, né? Toma 3. Aí chegou uma hora que eu falei, toma 4 e 4. Eu tava assim, eu não queria entrar assim, em estado, porque eu tava muito preocupada mesmo, né? E ele ficou isolado, ele ficou no quarto, ele ficava do quarto pro banheiro, porque minha casa é 2 andares, né? Eu fiquei aqui na sala e ele ficou no quarto e no banheiro. Meus filhos não queriam de jeito nenhum que eu chegasse perto dele, medo que eu pegasse, né? Rosana, Mas eu não... Perdão te interromper, mas eu acho que o vento do ventilador está pegando no microfone, daí está dando um... Vê se melhora, então. Vamos torcer para não desligar. E aí, assim, eles não queriam que eu tivesse contato com ele, ou tivesse o mínimo possível, né? E aí a minha filha que fazia tudo. Ela virou a enfermeira, tadinha. E aí, assim, ele ficava do banheiro para o quarto para o banheiro e só. E a gente levava comida, alimentação, água, tudo a gente levava para ele, né? Aí, quando foi... Isso foi quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, ele já estava assim, ele não estava zerado, mas ele já estava bem. Tanto que a gente chegou a levá-lo na Santa Casa, acho que na segunda-feira, porque deu uma caída na oximetria, né? E aí chegamos lá, estava tudo normal. Ele foi 2 vezes. As 2 vezes que ele foi, a médica falou: você está ótimo, está tudo bem com você, você pode voltar para casa, não tem nada, você está bem. Blá. Eu acho que era muito mais do emocional dele do que do abatimento, porque ele não tinha fome, ele não tinha apetite nenhum, ele não tinha vontade de comer. Então, a gente levava, por exemplo, um prato de sopa, ele comia 2 colheradas e largava. Levava uma banana, ele cortava 2 rodelas, comia, não comia mais nada. Então, ele foi ficando fraco também, né? O Covid já debilita. E ainda com esses a favor, né? Mas, felizmente, com os fatores de transferência, isso não deixou dúvida para a gente. Em 5 dias, ele já estava bem. Não totalmente recuperado, mas ele estava bem. Ele já tinha condição de sair, de andar, mas ele estava em casa. A gente estava falando, ele não podia sair, ele tinha que cumprir 15 dias. Eu falei que ele tinha que cumprir tabela, né? Ele tinha que cumprir 15 dias dentro de casa para não levar Covid para as outras pessoas, né? E eu e minha filha, consequentemente, também ficamos em casa. Mas eu não tive nada, não tive sintoma nenhum. A minha filha apresentou alguma coisinha, foi fazer teste 2 vezes, e as 2 vezes ela testou negativo, não teve também, ela também toma fatores de transferência. E nós ficamos assim com a plena certeza de que a imunidade que o fator de transferência proporcionou para o organismo, para o nosso organismo e para o dele, com certeza foi que tirou daquele estágio horrível que ninguém quer passar, e amigos que eu perdi, que eu tentei falar e levar fatores de transferência, ninguém acredita, e prefere ir para o hospital e, às vezes, e na maioria das vezes não voltou para casa, né? Mas nós não temos dúvida alguma de que os fatores de transferência fizeram com que a nossa imunidade desse condição do nosso corpo reagir àquele vírus que vinha para detonar. Ele vem para detonar. Ele vem para acabar com a pessoa. Mas quando a pessoa está com fator de transferência, ajudando a aumentar e acelerar o processo da formação dos linfócitos T, para combater mesmo aquele vírus, a gente tem certeza que o corpo fica com total condição de combater o vírus. E por isso que o fator de transferência é tão bom, porque ele ativa o teu sistema imunológico de uma forma que o seu corpo se cura da doença.
Não é o fator de transferência que te cura. Ele ajuda a te dar a condição de criar o exército, né? Ele te dá o exército para você ir lá e combater, um exército forte, para combater qualquer, como fala no vídeo, qualquer tipo de ameaça que possa ocorrer no nosso corpo. Não que a gente não vai ter doenças como dengue, gripe forte, Covid, vai ter. Mas o teu corpo tem condições de reagir e se curar sozinho, só com a ajuda dos fatores de transferência. Essa foi a história do Covid aqui em casa. Foi meio desesperador, mas a gente passou até que suave. Rosana, aproveitando que o doutor não está presente, ninguém aqui conta para ele depois, tá, gente? Eu não estou te ouvindo, Neuci. Está baixinho? Tá baixinho, vamos lá. Melhorou? Agora sim, melhorou. Fala. Aproveitando que o doutor está ausente, ninguém aqui vai contar para ele, mas a Rosana vai contar tudo para nós, os segredos. Vamos aproveitar que o doutor não está. E, olha, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha, abre o microfone, porque essa é a hora. Depois que ele chegar, não vai ter mais Acabou. a linha. Olha lá que você vai me pôr, está gravado, hein? Rosana, infelizmente, no Brasil, diferente da Bolívia, que, né, saiu nas redes sociais e tudo mais, e teve aquela repercussão, e aí os médicos fizeram protocolos e tudo mais, o Brasil não teve isso. Então, nós estamos ainda com uma certa dificuldade em levar o conhecimento ou a informação dos fatores de transferência para os médicos. Como que ocorreu a questão do seu esposo aceitar, como que ele prescreve os fatores de transferência aos pacientes? Como que foi isso? Como que se deu isso? Olha, foi um processo. Na verdade, o Ricardo sempre foi um médico meio naturalista. Ele sempre gostou, como eu já contei uma vez, ele receitava xaropinho de cebola para criança com tosse, porque minha mãe tinha ensinado para ele como é que fazia o tal do xaropinho de cebola. Mas ele nunca foi radical, mas ele sempre, obviamente, acreditou quando a coisa era muito séria, muito grave, como era no caso dele mesmo, né? Ele se entupiu de remédio ao invés de confiar só nos fatores de transferência. Até aí tudo bem, cada um, eu não vou intervir com isso. Mas ele começou porque quando ele começou a tomar os fatores de transferência, ele sofria de herpes zoster, e ele sabia que isso era devido à baixa imunidade. E aí ele ganhou um frasco de zinco, né? Tomou esse frasco em 10 dias, e no terceiro dia ele já não tinha quase nada. No quarto dia, quando ele acordou, ele não tinha nem cicatriz. Ele estava totalmente... o sistema imunológico dele já tinha combatido completamente aquele herpes e ele nunca mais voltou a ter. Para não dizer nunca mais, agora, durante a Covid, ele me mostrou ali na lombar, né, que é sempre nessa região, para ele especificamente, ele me mostrou que tinha alguma coisinha aparecendo. Eu falei, pode começar a tomar mais zinco que vai resolver. E realmente sumiu rapidinho, né? A queda imunológica devido aos medicamentos que ele tomou. E a gente sabia que isso ia acontecer, né? E, então, assim, mas o processo dele foi lento, porque você falou uma coisa que eu achei interessante. O Ricardo, ele toma e acreditava nos produtos para ele. Mas algumas coisas ele achava que não estavam resolvendo. Então, o que ele fazia? Ele intercalava o remédio com o fator de transferência. Quando apertava alguma coisa, uma dor na coluna, uma labirintite, sei lá se era mesmo labirintite, ele entrava com os remédios. O Labirin, ele tomava o antibiótico, ele tomava até aquele treco, como é que chama? É um Lexotan. Porque diz que relaxava e ele não sentia dor na coluna. E, Senhor da glória, né?
Mas aí eu comecei a insistir com ele, né? E ele realmente ele ficava assim, eu falava, fulano teve não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, por que você não receitou o fator de transferência? Você não falou? Ah, não, mas é porque eu falei, não, eu já dei, eu já falei. Aí eu ficava, então eu sentia que o quê? Ele gostava da ideia, ele tomava, ele acreditava, mas ele não acreditava o suficiente para passar com responsabilidade clínica para um paciente, vai que de repente ele não ficasse tão bom quanto ele gostaria que ficasse, e aí ele, como médico, tinha receio, com certeza, de arriscar o CRM, de ser caçado o CRM dele, entendeu? Que não é o caso, isso não tem nada a ver, isso não interfere, mas ele tinha esse receio. Hoje ele já melhorou muito, ele já fala bastante para as pessoas, para que elas tomem, ele não prescreve, mas ele fala os fatores de transferência e manda ligar para mim, já é alguma coisa, já melhorou. Mas eu entendo a posição dele, apesar de não concordar, mas eu entendo a posição dele porque é realmente ele passou a vida inteira recebendo isso como desculpa. Ai. Tudo bem. É que tem um gato que passeia aqui no muro, aí já viu, né? Agora eu entendi, é ele que está chegando já. Ele já está chegando. Imaginei. Ele já está chegando. Eu achei que ia demorar mais um pouco, mas ele já está chegando. Então é isso. Na realidade, eu acho que, no fundo, tudo isso vira um receio de que põe em risco a competência dele, porque ele acredita até a página 12, entendeu? Então, ele confia, mas ele não... Porque é a tua história. Quando você quer acreditar, o que você faz, Nilce? O que eu fiz? Eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui fazer os cursos, eu fui me inteirar do assunto. Porque aí, com comprovação científica, para mim mesma, para o meu subconsciente, para o meu consciente, para tudo, eu precisava ter certeza de que se eu falasse para uma pessoa, toma que você vai melhorar, que nem eu falei para minha prima, eu falei para ela falou, mas se eu tomar isso aí, eu vou me livrar de todos os remédios que eu tomo para triglicéridos, blá, blá, blá. Eu falei, com certeza. Eu falei assim mesmo, com certeza. Primeiro que eu não sou médica, se eu não falar, eu não tenho problema nenhum, né? Mas eu falei para ela em off, né? Falei, com certeza. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o seu sistema, eu expliquei tudo de novo, o seu sistema imunológico vai reagir, vai melhorar todo o seu sistema cardiovascular, vai melhorar a sua oxigenação sanguínea, vai melhorar tudo. Você vai se livrar de todos esses medicamentos. Eu tenho mais de um testemunho para te dar, para te mostrar e te provar que você não vai se arrepender. Entendeu? Então, acho que a trajetória é essa. Espera um pouquinho. Vem cá, baixinho. Vem aqui. Chegou lá? Ouvimos assim as histórias e como tudo começou, porque às vezes as pessoas pensam ou olham para uma situação e falam, não, mas é porque é médico, mas é porque é a esposa do médico, e não é bem assim, né? Nós estamos no mesmo barco e quando vem uma maré, ela balança o barco e todos balançam junto. E ele está ali com a Coca-Cola. Ainda bem que você viu. Eu nem falei nisso, hein? Nem falei nisso, que eu prometi que não ia falar mais. Mas agora pode... Você quer... Eu vou só terminar o que eu estava falando, para não ficar no ar, né? Mas a verdade é essa, as pessoas, de um modo geral, e os médicos mesmo, para que eles possam aceitar como resposta de prevenção a uma doença, os fatores de transferência, ele também tem que ter conhecimento da ação dos fatores de transferência no corpo.
E como eles estão acostumados, ele está aqui do lado, ele pode confirmar isso, mais acostumados a tratar com a doença e não com a prevenção da doença, então isso para eles às vezes é um bicho de 7 cabeças. Mas nós temos 2 casos já de amigos dele, um é o cardiologista, que é clínico geral, que é amigo dele, que tomou os fatores de transferência. Ele é cirurgião da Santa Casa, ele é diretor de cirurgia de coração. Cirurgião de coração. Lá na Santa Casa. Ele tomou os fatores de transferência e falou que ele realmente se sentiu melhor. Mas ele quer tomar mais um tempo para sentir mais coisas, tudo bem. Mas ele já conhecia fatores de transferência porque o filho dele tem uma fazenda, alguma coisa assim, e lidar já com o gado e sabia do colostro e que no colostro tinha fator de transferência, ele já conhecia o assunto. Então, foi fácil para ele aceitar e comprar o produto. E o outro amigo dele, que mora lá em Mogi das Cruzes, que estava com leucemia, e ele começou a tomar os fatores de transferência, e quando eu liguei para ele, ele falou, meu último hemograma deu sem nada. Ele estava tomando fator de transferência já uns 3 meses? 3 meses. Uns 3 meses e zerou. Ele já, no exame de sangue dele, no hemograma dele, já deu que ele não tinha mais leucemia. E isso, para mim, foi... E eu perguntei para ele, falei, doutor Péricles, o senhor, como médico, acha que o fator de transferência teve alguma influência sobre esse resultado? Ele falou, eu não tenho dúvida. Então, agora fica com ele. Esse é o doutor Ricardo Abdo, meu marido. Agora pode perguntar tudo para ele. Pela presença, mais uma vez, é uma honra enorme tê-lo conosco. Obrigada por seu tempo. Que Deus te abençoe. Temos aqui na sala, vamos colocar 28 pessoas, né? Ansiosas para ouvi-lo. E nós já temos uma pergunta aqui, já vamos começar perguntando, doutor. Temos uma pergunta aqui no chat, que é a Celeste. Ela pergunta, uma pessoa que já operou da tireoide e que toma Puran, pode ter esperança de um dia o médico tirar o Puran, caso ela use fatores de transferência? Na sua visão. Eu não tenho vivência suficiente nessa área para poder responder. Teoricamente, eu acho que pode, mas não tenho vivência nessa parte. Por que eu tenho alguma coisa a dizer? Porque a esposa do Castelano, ela tem tireoidite de Hashimoto, né? E ela estava tomando, ela toma Puran T4 e ela toma o zinco. Ela está tomando o zinco. Agora, por recomendação dele, o zinco e o Energy. Mas ela tá? não ativou a tireoide. Não. E aí, hoje ela ainda toma, mas já em doses menores, mas o doutor Bruno Gino Françoso foi quem fez essa indicação para ela. Então, ela realmente já tem uma melhora bastante grande em relação a isso. Mudou de hipo para hiper, eu nunca sei esses negócios, mas mudou alguma coisa a mais. E realmente pode ter esperança, sim, pelo que eu estou vendo da Débora, né? Que é o caso clínico que a gente conhece. Obrigada. Doutor, nós estávamos comentando aqui, bom, tem algumas coisas que é segredo, que obviamente não é segredo, a gente não vai te contar que a gente estava falando, né? Mas, tirando os segredos, a gente estava comentando sobre a questão... A Nelson está sorrindo. A questão da sua experiência com o Covid. Nós estamos enfrentando uma pandemia em que o vírus ele está se mutando ou tem médicos que falam em outro vírus. O que o senhor pode nos dizer? O senhor considera que existe nova cepa ou um novo vírus? Dizem as más línguas
que existem novas cepas. Dizem outras línguas piores ainda, que dizem que há um vírus novo. Como isso é coisa de chinês, que me desculpe se tem algum chinês assistindo, eu não duvido de nada. Porque a ideia deles é dominar o mundo mesmo. Por bem ou por mal, com vírus ou com guerra, eles querem é isso. E quanto mais confusão você criar no mundo todo, melhor para eles. Agora, o que eu posso te dizer? Fatores de transferência. Seja qual for o vírus ou a cepa ou o vizinho do vírus, fatores de transferência. Eu tive uma Covid que durou uma semana. Claro, deixou umas sequelas, eu cheguei a ficar um mês parado, mas a infecção durou uma semana. Graças aos fatores de transferência. O senhor acredita, então, que se o senhor não estivesse usando, o senhor poderia ter evoluído para um quadro crítico? Com certeza, com certeza. Ex-fumante, com 77 anos de idade, a encrenca estava armada. Doutor, o que o senhor poderia dizer para os colegas de trabalho que ainda não acreditam nos fatores de transferência ou que, às vezes, acredita que, por exemplo, a vitamina D3 ou o zinco ou alguma outra substância pode substituir essa proteína? Não, o que acontece é o seguinte: existe um conjunto de coisas, um conjunto de atitudes que você deve tomar. Você precisa estar com a vitamina D3 em dia. Se estiver baixa, vai ter que tomar D3. Vou tomar sol. Não, e vai ter que tomar sol e a vitamina. Porque agora a guerra é contra o vírus. O zinco ajuda muito. E os fatores de transferência, com certeza, resolvem a parada. E o porquê, o porquê dessa ação tão efetiva dos fatores de transferência, na sua visão? Porque são eles que fazem o teu sistema imunológico funcionar. O nosso sistema imunológico, em geral, está desequilibrado. Porque se alimenta mal, porque dorme pouco, por uma série de motivos. Quando você começa a fazer o uso dos fatores de transferência direitinho, você impulsiona o teu sistema imunológico. Você regula a ação do teu sistema imunológico. Você vai responder melhor a qualquer agressão. E qual a diferença, doutor, da vitamina D, por exemplo, para os fatores de transferência? A diferença é o lugar onde age.
Os fatores de transferência agem diretamente no sistema imunológico. A vitamina D, por via indireta, favorece o sistema imunológico. Ela faz um outro caminho diferente. E o zinco, a mesma coisa. Nós temos o Rio Vida, que ele leva eletrólitos para o núcleo celular. O que o senhor pode acrescentar para a gente sobre isso? O que significa exatamente essa questão dos eletrólitos das células? Eu não entendi o que ela falou. Ele não conseguiu entender a pergunta, está um pouquinho baixo ainda, Nilce. Nós temos o Rio Vida, que ele aumenta a quantidade de eletrólitos no núcleo celular. O que significa exatamente esta ação? Ele é um antioxidante. Ele funciona como antioxidante. Então, todas aquelas células que, teoricamente, iriam morrer por algum motivo, eletroliticamente, ele ajuda a recuperar. Ele promove uma regeneração celular. Regeneração celular, exatamente. Tem uma pergunta bem difícil aqui, eu vou arriscar fazer, eu não sei se o senhor vai conseguir responder, mas a Eva pergunta, doutor, o que é sistema imunológico? O sistema imunológico é um dos sistemas do corpo humano, no caso, o responsável por defender o nosso organismo contra as agressões externas. Isso é o sistema imunológico. Assim como você tem o sistema locomotor, que te faz andar, você tem o sistema nervoso, que te eleva para cima ou para o buraco, você tem o sistema imunológico, que é quem te defende de todas as agressões externas. Alguns médicos falam em algum percentual de doenças em que o desequilíbrio do sistema imunológico pode estar levando a pessoa a ter aquela doença ou aquela patologia. Em percentual, qual a dimensão tipo, quantos por cento mais ou menos das doenças depende do sistema imunológico? Ou seja, se a pessoa tem o sistema imunológico equilibrado, ela está protegida, mais ou menos em que ponto, em percentual? 74%. Olha, opinião minha. De rinite alérgica a câncer, todas. Isso Com em todas as percentual variáveis significa o que existem aí quê? no meio. Entendi. Significa o quê, por exemplo? 50%, 80%, 90%? Porcentagem. 70, 80, sei lá. Eu acho que 100%. 100%. Fantástico. Ou seja, a nossa saúde depende
de um sistema imunológico equilibrado. Sim, sim. O sistema imunológico equilibrado garante que você viva bem e feliz. Nosso sistema imunológico, então, ele é capaz de... Ou seja, ele promove a autocura. Ele promove com que o nosso organismo se regenere, se autocure de toda e qualquer enfermidade. Então, chegando aí, nós encontramos a raiz dos problemas. E aí tem uma pergunta da Nádia. Os fatores de transferência ajudam com feridas abertas, e cortes, etc.? Se ajuda? Isso. 100%. Eu não conheço nada melhor. Você pode tomar, você pode jogar o pozinho na ferida. Vai dar certo. O senhor já pegou, já teve algum caso dessas feridas, aquelas feridas varicosas, eu acho que não fecha de forma alguma? O senhor já pegou algum caso assim? Olha, nós tivemos um caso desses numa cachorrinha nossa. Foi curado com o pozinho. Não foi. Não foi o Burst. Foi o Burst. O Burst. A geleinha. Ela tinha um tumor imenso na mama. E um dia ele inflamou, inchou tanto que rompeu. Abriu, ficou ulcerado mesmo. Quando ficou aquela ferida, eu liguei para a veterinária, mandei a foto, falei o que eu faço. Ela falou, olha, Luciana, agora que ulcerou, não tem o que fazer, porque não regenera. Falei, tá bom, então, né? Fiz curativo, tal, limpei, pus uma faixinha para proteger, mas tudo muito superficial, porque não podia fazer nada. Mas eu falei, o Burst tem resveratrol, além do fator de transferência em 600 miligramas. Eu comecei a dar para ela na boca o Burst e passei a geleia no local. No dia seguinte, a ferida estava fechada, a veterinária não acreditou. Eu mostrei para ela, ela falou, não acreditei, eu quero conhecer esse produto agora. Burst é fantástico. 600 miligramas de fator de transferência, super frutas com resveratrol, um regenerador celular incrível. Não tem nem por onde. Voltando aqui para o... Obrigada, Rosana, fantástico. Obrigada mesmo por compartilhar conosco. E falando em animal, e voltando aqui para o doutor Ábido, doutor, talvez essa pergunta não caberia, não sei. Acredito que sim. O organismo humano, ele é mais difícil de se regenerar do que de um animal? Ou não? Aí eu não posso responder para você. Mas eu acho que é. O organismo humano é cheio das complexidades. Eu não acredito que um organismo animal seja tão confuso como o nosso. Ou talvez a alimentação, né, doutor? Talvez os animais eles não estão tão intoxicados quanto nós, com tantas químicas e produtos. Exatamente. Então, eles acabam que têm uma melhora mais rápida. Eu fiz essa pergunta justamente por conta disso, porque em todas as experiências que nós tivemos com animais, a regeneração é espantosa. Assim,
Impressionante. Nós tivemos recentemente, eu não sei se ele está aqui na sala, o Omar, que ele estava com um cãozinho, uma graça, o cachorrinho dele. Perdoe, eu não me lembro se é fêmea, não me lembro se é fêmea. Não, era machinho. E os médicos não queriam operar, porque diz que o cachorrinho não ia aguentar a cirurgia, e o tumor já estava enorme, mais de 1 quilo. E o cachorrinho era pequeno, era tipo, parece que um poodle, pequeno. E os médicos, não tem como fazer uma cirurgia, ele não vai aguentar. Então, é melhor, né, ele está velhinho, é melhor deixar assim, tal. Ele não se deu por vencido, correu atrás, adquiriu os fatores de transferência, começou a dar para o cachorrinho dele, voltou no veterinário, e eles fazendo o exame, não, ele deu uma melhorada, então acho que já dá para a gente fazer a cirurgia. Foi feita a cirurgia, uma cirurgia enorme, foi tirado, nossa, quase que na parte de baixo, assim, toda do cãozinho, mas olha, enorme essa cirurgia. E quando ele retornou para 1 semana depois para a reconsulta, o cachorrinho já entrou no consultório andando. Eles não acreditaram na recuperação. Ele tanto dava para... Fez assim como você, Rosana. Oral e passava também ali no curativo. E o cachorrinho teve uma recuperação assim incrível. E ele fala para a gente que os médicos ficaram assim, tipo, nunca tinha visto um animal se recuperar com 1 semana de uma cirurgia tão grande a ponto de andar normal, assim, com 1 semana. Então, é impressionante o efeito que nós vemos nos animais. Mas, voltando aqui para nós, os humanos, né? Gente, se vocês não fizerem pergunta, eu fico fazendo. Eu não paro. Eu sim, só mais um caso. Segunda-feira, agora, eu levei 2 cachorrinhos meus, machinhos, para castrar. E com recomendações de remédios e tal, não sei o quê. Eu só assim, tá bom. Eu não dei nenhum dos antibióticos, só dei fator de transferência para eles e uma bisnaga de burst dividida para um e para outro. Um chegou a arrancar, danado, né? Arrancou o ponto. Falei, ixi, agora fica essa ferida aberta. Passei o burst, dei o burst, já está cicatrizado. Sabe o que é isso? Sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, eles deram 10 dias para tirar os pontos. 4 dias o bichinho já está zerado. É incrível. Valdeci? Boa tarde. Boa tarde. Nelci, eu gostaria que o doutor ajudasse a responder. Não sei se posso dizer que é uma pergunta ou uma dúvida, mas nós ouvimos muito pouco a respeito disso. Que da mesma maneira que quando nós usamos algum medicamento por um período, nós praticamente condicionamos o nosso sistema e passamos a ter um certo vício por aquilo. No caso do fator de transferência, nós poderíamos dizer que nós estaríamos treinando o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque na medida que nós vamos equilibrar o sistema imunológico, nós vamos deixar nossas células de defesa em ponto de agir sempre que for necessário. Então, vamos usar uma analogia assim, bem simples. Quando nós treinamos um animal, levamos para adestrar ele, depois de um tempo, ele passa a ser uma
uma resposta para uma decisão. Se nós treinar alguma coisa para estar dentro do nosso pátio, para proteger o dono da casa, a família em si, quando ele perceber a ausência de um estranho, ele tem uma tendência a reagir. Na medida que nós usamos os fatores de transferência, nós podemos dizer que nós estamos treinando o nosso sistema imunológico? É um tipo de treinamento. Você está treinando o teu sistema imunológico a reagir sempre que aparece um cidadão diferente. Pode ser um vírus, pode ser uma pulga, um mosquito, pode ser o que for. Mas ele está treinado a reagir quando necessário. Muito bom. Doutor, E eu tenho 58 anos de idade e no início dos anos 90, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de cuidados com a saúde que não fosse necessariamente somente a medicina tradicional. Com todo o respeito que eu tenho pela medicina tradicional, a oportunidade que Deus me deu de eu conhecer o meio que eu chamo de medicina alternativa, ela me deu essa condição de ter um outro meio sem, como diz o ditado, sem andar dentro de uma bolha, vivendo naturalmente no meio da família, no meio da sociedade que estou inserido, mas com uma atitude um pouco diferente. E algumas pessoas, às vezes, ficam assim, em algumas situações, eles fazem perguntas para mim, que para mim são tão natural, e para eles parece ser uma coisa assim tão estranha. E eu digo assim, ó, é quando a gente toma a decisão de seguir um pouco mais os meios que não são necessariamente somente o antibiótico, os anti-inflamatórios, etc. O nosso corpo tem uma outra resposta. E aí as pessoas muitas vezes perguntam, eu tenho 58 anos, a pele do meu rosto é lisa, graças a Deus, eu sou calvo de família mesmo, meu pai era muito calvo. Mas, quanto aos demais, eu não uso nenhum tipo de medicamento com 58 anos de idade. Eu não uso nada para pressão, não uso nada para diabetes, eu não uso nada. beleza. E eu digo para as pessoas que eu treinei o meu corpo para ele ser assim. Por isso que eu digo que, e eu falo isso para as pessoas quando eu falo de fator de transferência, eu falo assim, ó, na medida que você vai usando a minha esposa, eu estou num segundo casamento, e a esposa que eu vivo hoje há 4 anos com ela, antes de eu conhecer, ela tem uma vida voltada para a saúde, ela trabalhou muito tempo num posto de saúde como enfermeira. E ela viveu a vida dela dentro deste mundo, que é a saúde nossa do dia a dia de um posto de saúde. Quando eu conheci ela já tinha feito a cirurgia, retirado as tireoides. E eu falei para ela, ela usava muitos medicamentos. Eu tenho uma maneira de falar para as pessoas assim, ó, acredita em mim, toma café Jardim. E eu brinquei e falei para ela assim, ó, você está me conhecendo agora, você tem muito mais vivência com a saúde do que eu. Porque, na verdade, a minha formação é administração e eu trabalhei o tempo todo em empresas na área de administração. Então, eu falei para ela,
apesar de eu ser uma pessoa do meio da administração, não da saúde, mas eu cuido da minha saúde um pouco diferente. E se você quiser fazer o que eu faço, eu vou te dar algumas orientações e você, passando alguns dias, alguns meses, talvez um ano ou dois, você vai ter uma outra resposta. Eu fiz uma proposta para ela que era bastante desafiadora. Eu disse assim, ó, se você aceitar a minha sugestão, eu vou pedir que você fique 2 anos sem fazer nenhum exame, porque todos os seus exames, como funcionária pública, o seu plano de saúde é um plano de saúde bom, e o seu histórico está lá no laboratório. Depois de 2 anos, nós vamos fazer todos os exames, mas não vamos comentar nada. E eles vão fazer a leitura do seu exame, quando os exames ficar pronto, e eles vão perguntar para você o que você está usando. E aí você faz de conta que foi uma surpresa para você, diz assim, não sei, porque teve alguma melhora. Depois de 2 anos, nós fomos no mesmo laboratório e repetimos todos os exames que ela fazia. Eles ficaram impressionados. E eu repeti essa frase para ela na época. Nós treinamos o seu organismo. E ele está dando outra resposta. É errado falar isso, doutor? Não é errado falar disso, porque é mais ou menos isso que você fez. Você seguiu um caminho diferente, se livrou de drogas e se alimentou melhor. E doutrinou o teu organismo. Sem sombra de dúvida. Obrigada, Valdeci. Você fez uma colocação bastante... foi diferente, mas, assim, de uma forma que ficou bem entendida. E eu agradeço pela sua colocação. Agora, pegando aqui... só tinha uma pergunta aqui. Tá, o Arthur César, ele faz uma pergunta. Nosso horário já se foi, tem mais perguntas ainda no chat, mas essa do Arthur é bastante importante, porque é uma pergunta que muitos fazem para nós no dia a dia. Nós devemos nos preocupar em alertar as pessoas que são alérgicas a glúten, a aveia, a ovo, sobre a questão de conter esses nutrientes nos produtos da For Life? Na verdade, os fatores de transferência não têm ovo. Eles não têm leite. Eles são partículas retiradas do colostro. E são partículas retiradas da gema do ovo. Nada a declarar. Então, isso isenta os produtos dessas questões alérgicas. O que, aqui, só para finalizar, e com isso, depois as suas considerações finais, o que o senhor tem a dizer para as pessoas alérgicas, inclusive a glúten, a lactose, a ovo, o que o senhor tem a dizer a essas pessoas relacionado aos fatores de transferência?
As pessoas que são sabidamente alérgicas a glúten, a ovo, leite, a pão, farinha, devem tomar fatores de transferência com zinco. Entre outras coisas, funciona como antialérgico. Maravilha. E nós temos aqui, eu sou a prova disso, a Rosana, a Adélcia, né? A Rosana não, a Adélcia, perdão. Eu era bastante alérgica a quase tudo, a muita coisa. E eu também, assim como a Adélcia, eu vivia, precisava de uma injeçãozinha a cada 30 dias e ainda queria sempre que o médico prescrevesse o Histamin, a loratadina, alguma coisa, porque se pegasse o negócio, tinha que estar na hora, na mão ali, porque senão, tipo, não conseguia dormir, era horrível. E agora eu já estou indo para quase 2 anos sem precisar de nada disso. Então, é simplesmente fantástico, isso não tem preço. Nós temos algo que Deus nos deu, né? Que é o primeiro leite materno, que é a gema do ovo, que também é onde inicia-se a vida, né? E que nós recebemos da nossa mãe, o primeiro alimento que nós recebemos, nós temos hoje em forma de cápsula ou, né, que seja de geleia, enfim, mas nós temos o acesso para que nós possamos nutrir as nossas células, devolver às nossas células aquilo que foi se perdido ao longo da vida e ter a saúde que o Valdeci colocou que ele tem e que a esposa dele tem, e dessa forma nós vamos conseguindo recuperar a nossa saúde. Doutor, 18h13, suas considerações finais. Eu nunca tenho considerações finais, porque amanhã tem um outro dia e vão aparecer dúvidas novas que vão exigir outras considerações. Então, as minhas nunca são considerações finais. São as considerações de hoje, vamos dizer assim. De hoje. O senhor me deixou imensamente feliz. Obrigada, que Deus te abençoe. Isso significa que quinta-feira que vem, quem sabe, nós podemos ter o doutor novamente conosco. Podemos até ter novidades. Com certeza. Obrigada. O senhor é um encanto. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o senhor chegou do trabalho, já veio aqui falar conosco. É muito difícil ver isso, é muito difícil mesmo. Os profissionais, como o senhor, não têm esse acesso, poucos deles têm essa alegria, essa disponibilidade em passar o conhecimento. Fica aqui toda a nossa gratidão ao senhor. E é óbvio, né? Sempre dizem, né? E é uma frase muito verdadeira que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Obrigada, Rosana. O meu abraço, um cheiro, um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. E eu espero tê-los aqui muitas e muitas vezes, tirando para nós as dúvidas e cantando as nossas tardes de quinta-feira. Obrigada também a todos os participantes. Se alguém quiser colocar alguma coisa, agradecer o doutor, fique à vontade, os microfones estão abertos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada, Neuci, muito obrigada ao doutor pela resposta. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Boa noite a todos e obrigada por essa incrível aula de hoje, doutor. Muito conhecimento, é muito gratificante para a gente ter pessoas assim dispostas para compartilhar
o conhecimento aí com a gente. Muito bom, obrigada mesmo. Doutor, Deus parabéns. abençoe. E gostei muito da maneira que o senhor finalizou. Parabéns. Boa noite, doutor. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Rosana. Tudo foi maravilhoso. Boa noite. Muito obrigada, muito conhecimento. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, Ana. Obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu quero falar Eu quero falar para Deus. Agora,